O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC da ONU, emitiu hoje um alerta vermelho para o planeta Terra. O planeta está passando por fenômenos climáticos extremos. Incêndios destroem parte da Grécia, Turquia, Itália, na Califórnia, nos Estados Unidos. Vimos temperaturas recordes no Canadá semanas atrás. Recentemente, enchentes devastadoras na Alemanha, China. Ainda esse ano, Texas congelou, a própria Grécia também. Brasil viu temperaturas extremas, frio polar, estiagem. E esses fenômenos, segundo cientistas, serão cada vez mais frequentes e intensos. E mais uma vez, especialistas alertam, é necessário agir e agir rápido. E por conta da atividade humana, o mundo está a um passo de entrar em um colapso climático, de acordo com especialistas. E todas as regiões do planeta estão sendo afetadas. Um relatório emitido em agosto de 2021 pelo IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, alertou que estamos em um ponto sem retorno no que se refere às condições climáticas do nosso planeta. Fenômenos como ondas de calor extremo, furacões e outras condições meteorológicas anormais irão provavelmente piorar em razão do tão alardeado aquecimento global. Em resposta às mudanças climáticas, a ONU considera uma maneira controversa de geoengenharia, que envolve a pulverização de aerosóis de sulfato na estratosfera da Terra a fim de manipular o clima. Os efeitos relacionados à pulverização destas substâncias em nosso ar são desconhecidos e potencialmente desastrosos para a nossa saúde. Death dumps, otherwise known as chemical trails, are being dropped and sprayed throughout the United States, in England, Scotland, Ireland, Northern Europe, and I have personally seen them not only in the United States but in Mexico and Canada. Birds are dying around the world. Fish are dying by the hundreds of thousands around the world. This is genocide. This is poison. This is murder by the United Nations. This element within our society that's doing this must be stopped. This is a crime against humanity, a crime against America, a crime against the citizens of this great country. They must be stopped. What is wrong with Congress? This has an effect on their population and their people and their friends and their relatives and themselves. What's wrong with them? What's wrong with the pilots who are flying these airplanes? They're dumping this crap, this poison, on their own families. Somebody has to do something about it. Somebody in Congress has to step forward and stop it now. Assim como diversos fatos que apresentamos em nosso canal, os chemtrails e a geoengenharia sempre foram rotulados pela grande mídia como teorias da conspiração. Mas agora, a própria ONU vem a público defender o uso destas tecnologias a fim de manipular o clima. Inclusive, o termo teoria da conspiração, utilizado por muitas pessoas alienadas, foi criado pela CIA para desacreditar todos aqueles que não aceitaram a falsa versão oficial sobre o atentado contra a vida do 35º presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que dias antes de ser vitimado em um atentado, denunciou a elite luciferiana. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion
instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. De acordo com a ONU e outras organizações globalistas, a geoengenharia será usada para variados fins, entre eles a redução das temperaturas globais. No entanto, diversos estudos comprovam que a manipulação do clima pode resultar em consequências catastróficas para o nosso planeta, tal como a alteração das chuvas e também fazer com que diversas regiões da Terra sejam incapazes de cultivar alimentos para sempre. A Escritura Sagrada no livro de Apocalipse prevê que serão julgados todos aqueles que destroem a Terra. Estaria este texto se referindo à elite luciferiana em sua ambição de ser como Deus, manipulando a natureza? Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Não se engane, pois todas as anomalias climáticas e desastres naturais que vêm se acentuando nas últimas décadas são eventos manipulados por eles, os globalistas, por meio de suas tecnologias de geoengenharia. Revelações sobre as tentativas de desenvolver uma nova arma de guerra. Uma tecnologia capaz de controlar o clima e produzir desastres naturais. Mas será que o ser humano seria capaz de comandar as forças da natureza? Chuvas, terremotos e ondas manipuladas já são reproduzidos em laboratórios, como aqui, neste tanque de provas da Universidade de São Paulo. Mas será que o ser humano conseguiria fazer isso em proporções reais, maiores, e utilizar essa capacidade como arma de guerra, a serviço de nações e até de grupos terroristas? Você vai ver agora indícios perturbadores de que isso já pode ter acontecido. Fotos de satélite mostram um gigantesco radiotransmissor russo. Dele saíam ondas de extrema baixa frequência rumo à atmosfera sobre os Estados Unidos. O sinal continuou a ser detectado até 1989. Mas por quê? O transmissor soviético funcionava como um grande radar e servia para verificar se havia mísseis americanos a caminho do país. Mas alguns pesquisadores suspeitam que algo mais sinistro estava no ar. No início da década de 80, um relatório do Departamento de Defesa americano dizia que a máquina russa interferia no clima e que teria o poder de alterar o padrão dos ventos no mundo todo. Será que o transmissor foi uma arma secreta entre União Soviética e Estados Unidos? O fato é que, nessa época, algo muito estranho aconteceu. De 1987 a 1992, o estado da Califórnia passou por uma das secas mais dramáticas da história. As lavouras secaram e o gado morreu. O preço dos alimentos subiu vertiginosamente e a população ficou aterrorizada. Os especialistas em clima disseram que a causa foram as altas temperaturas que impediram a entrada de umidade na região, um
fenômeno fora do comum para a Califórnia. Normalmente, os ventos de grande altitude levam a umidade para a costa dos Estados Unidos. As setas indicam que os ventos sopram sempre para o leste. Durante a seca, os ventos mudaram subitamente de direção e se enfraqueceram. Coincidência ou não, em 92 os Estados Unidos começaram a construir este enorme complexo de antenas no Alasca, como parte do projeto conhecido como HAARP. A sigla em inglês quer dizer Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Um nome sofisticado para um projeto que começou na Força Aérea e na Marinha Americanas. O complexo reúne 180 antenas de 22 metros de altura. Juntas, elas podem apontar para qualquer alvo no céu e emitir milhões de watts de baixíssima frequência, formando uma trilha na atmosfera. A intensa energia jogada no céu pelo HAARP poderia ser um dos fatores do aquecimento global e das mudanças climáticas. O objetivo por trás destes eventos controlados é criar um cenário favorável para a implementação da agenda ambientalista. Esta agenda propõe que a superpopulação humana é a principal causa dos problemas do planeta e defende o controle e a redução populacional a fim de salvar a Terra e seus recursos naturais. Então você crê que não há como evitar esta grande explosão populacional? Bom, nós sabemos que há uma grande pressão no sistema, para que venhamos obter então mudanças necessárias. Nós temos que definitivamente mudar esses números. Nós precisamos trabalhar no sentido de mudar esses números, porque nós estamos exatamente hoje com uma sobrecarga na capacidade de seres humanos no planeta. Hoje, e se nada for feito para reduzir esta população, então estaremos sobrecarregando mais ainda o que já está sobrecarregado. Sim, nós vamos fazer tudo o que for preciso. Isso não é questão simples de opinião. Eu insisto em dizer que reduzindo a população, então nós resolveremos o problema. Mas não basta apenas pensar em fazer, temos que fazê-lo. Os principais objetivos dos globalistas que estão por trás da agenda ambientalista serão cumpridos até o final desta década, por meio da Agenda 2030 da ONU. The 2030 Agenda for Sustainable Development sets forth a powerful vision of peace and prosperity for all. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. On a healthy planet where no one is left behind. Veremos em 2030 o governo único do qual descreve o livro de Apocalipse há mais de 2000 anos? Não sabemos, mas é necessário que continuemos vigilantes e, principalmente, crentes nas promessas do nosso Messias, pois uma coisa podemos garantir com toda certeza: ele está voltando. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Meus amigos, agradeço por